Voltamos com o terceiro e último bloco da nossa conversa com o escritor e jornalista Rui Castro. Bom, Rui, agora nesse bloco, que é o último do programa, eu queria falar um pouco com você sobre as biografias, né? Como eu falei no início, eu comecei a ler os seus livros, por meio da biografia do Nelson Rodrigues. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse contato com as pessoas quando você vai fazer a biografia. A importância, por exemplo, de saber ouvir, a importância de concatenar as ideias. Queria que você falasse um pouquinho disso. Eu costumo dizer que se houvesse se a biografia fosse uma disciplina, né, na universidade brasileira, o estudante de biografia talvez tivesse que tomar aulas em 3 faculdades. A faculdade de jornalismo, né, para aprender a capturar informações e organizar informações, a faculdade de letras, né, para ter uma ideia, né, até de como se escrever, de como a cabeça das pessoas funciona, e a faculdade de história, né, que é uma coisa importante, você já ter uma base nos contextos onde o seu biografado se moveu. A coisa da faculdade de jornalismo seria importante para você aprender a fazer uma entrevista, né? Que é a coisa mais importante de uma biografia, realmente, em vez de você ser o enviado especial ao arquivo, né? Ficar procurando em material já previamente impresso, material previamente escrito, provavelmente já coberto de erros, né? Que você vai só eternizar se você não verificar cada palavra que você lê. Então, o importante é você localizar pessoas que conviveram com o seu personagem e você saber conversar com elas de modo a extrair informações. A maneira de fazer isso, que eu descobri em anos e anos de trabalho na imprensa, é o seguinte: você tem que ir preparado para a biografia, para a entrevista, como você está fazendo, como eu estou vendo que você está fazendo. Né? É claro, você tem que saber, em alguns casos, você tem que saber até a resposta à pergunta que você vai fazer para você poder ir à frente, entendeu? Né? Porque eu acho impressionante. De vez em quando, eu sou entrevistado por pessoas que me perguntam como é que é? Que ano eu nasci, entendeu? Coisa parecida, né? O básico, não é possível, né? Aliás, quando saiu o Anjo Pornográfico, eu fui entrevistado por um repórter de televisão lá em São Paulo. No dia que o livro saiu, ele foi lá, coitado, ele disse assim: ô Rui, me fala no seu livro sobre o Nelson Gonçalves, né? Aí eu falei: não, desculpa, não é o Nelson Gonçalves, é o Nelson Ned. Mas eu entendo, lá em casa, quando ele foi lá, devia ser já a 3ª ou 4ª saída dele naquele dia, ele não teve tempo de nada, né? Quer dizer, eu que fiz questão sempre, né, de quando me apresentar para uma pessoa que eu tivesse que entrevistar, já dominar o básico, né, para não ficar fazendo pergunta boba, né? E esse é o grande segredo da biografia, né, que você vai fazer conversando com pessoas que conviveram com o seu biografado. Você fazer uma pesquisa prévia, né, sobre esse biografado, fazer uma pauta de perguntas muito bem ordenada e de preferência em ordem, né? Uma ordem que você estabeleça que as perguntas devam ter, de modo a fazer você ter um entendimento do que você está querendo saber dele, né? Não deixar a coisa ao acaso de jeito nenhum. Já tentar antecipar respostas dele, e no caso de determinada resposta, a pergunta seguinte vai ser X, numa outra resposta a pergunta seguinte vai ser Y, né? Ou seja, você tem um repique já mais ou menos preparado, para você não correr riscos, né? E ter o máximo possível de horas com essa pessoa, se possível voltar a ela 6 meses depois e fazer as mesmas perguntas, no caso de perguntas mais melindrosas, né, para ver se a pessoa responde igual. Mas o importante é você... Eu nunca gravei essas entrevistas porque eu sempre achei que, no caso de entrevista para biografia, não é o caso da Playboy, eu fiz milhões de entrevistas, ping-pong, você tem que gravar tudo, evidentemente. Mas no caso de uma biografia, é uma coisa que as melhores fontes são pessoas que não estão habituadas a ser entrevistado, pessoas mais remotas, menos conhecidas, né? Não é você fazer
Chega de cidade de entrevistar o Tom Jobim, entendeu? É você entrevistar aquele fotógrafo, né, que conviveu com eles durante anos e está há 40 anos desempregado, morando no subúrbio, ninguém nem sabe mais que ele existe, e ele acompanhou coisas fundamentais. Esse camarada vai ficar tão grato de ser entrevistado, de ter sido lembrado, né, de ser entrevistado por você. Ele está esquecido há muitos anos, esquecido pelas pessoas. Se você botar um gravadorzinho na frente dele ali, vai começar a querer colocar os pronomes direito, lá se vai a espontaneidade. Então você tem que se preparar para isso, para conversar com uma pessoa e registrar no papel debaixo da mesa com a maior discrição possível as palavras dele, a resposta, de modo. Quando você chegar em casa, imediatamente depois da entrevista, você jogar no computador as respostas dele, de preferência com o máximo de palavras que ele usou. Enfim, há vários macetes no trabalho da biografia, no trabalho da entrevista para a biografia, que seriam muito úteis até para os nossos queridos repórteres e comentaristas de televisão atualmente, né, que fazem uma pergunta que leva 10 minutos, quando a resposta é uma palavra, é um sim ou não, é impressionante. E daí, sobre essa sua pesquisa extensa sobre os entrevistados, né, você já aí com essa bagagem de informações, também recai sobre aquilo que você falou no bloco anterior, de tanto você perseguir uma coisa, uma informação, cai naquela situação de você encontrar assim de surpresa, como se fosse uma mágica, como aconteceu com o parente do J. Carlos. Tem uma história que você contou uma vez só, eu não lembro se foi numa entrevista ou se foi numa palestra, que eu nunca mais vi você contar, que é a história do show da Elza Soares em 64, no livro do Garrincha. Queria que você contasse como é que foi a coincidência dessa informação que chegou a você. A Elza me falou casualmente que ela tinha feito um show para o João Goulart, presidente João Goulart, no Automóvel Clube. Aí eu falei para ela, Elza, o João Goulart teve no Automóvel Clube no dia 30 de março de 64, fez lá um discurso lá para os soldados, para os sargentos, né? E que por causa desse discurso ele irritou os militares lá que saíram para depô-lo, né? Foi nessa noite que você fez show para o Jango? Não sei, fiz um show para o presidente do Automóvel Clube. Pois é, mas ele fez um discurso antes, como é que é? Eu não sei, eu só sei que eu fiz um show. Você tem que contar com esse tipo de resposta, entendeu? Quer dizer, né, incompleta, né, até meio apurrinhada, sabe? Eu não sei, não me enche o saco, eu não sei dizer direito, entendeu? Mas que bom que ela já me deu essa informação. Ela fez um show para o João Goulart no Automóvel Clube. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, me certificar que o João Goulart não teve no Automóvel Clube mais outras vezes que não aquela, naquele dia terrível, e eu vou atrás de pessoas que estavam lá, né, que podem ter assistido esse jogo. Então eu procurei todos os grandes colunistas, repórteres políticos daquela época, que eu conhecia, como o Carlos Castelo Branco, como o Murilo Melo Filho, como o Wilson Figueiredo, como o Vilas Boas Correia e outros, e perguntei, você estava lá no Automóvel Clube na noite que o Jango fez o discurso? Claro. E aí, quando acabou o discurso, o que aconteceu? Aconteceu que eu fui para o jornal bater a matéria. Por exemplo, você sabe se teve um show depois do discurso? Show? Ali? Olha, nunca ouvi falar, não estou sabendo. De qualquer maneira, eu saí e fui para o jornal, para sair no dia seguinte. E essa era a resposta que eu tive. Então, o que me restava fazer? Ir à Biblioteca Nacional, mandar descer, naquela época você tinha que ir fisicamente, coisa que eu fazia com muito prazer, mandar descer os microfilmes de coleções de jornais, né, e ir lá no dia 30 de março de 64, aliás, no dia 31, né, porque o episódio aconteceu na noite de 30 de março, o jornal no dia 31 de manhã, e ficar lá rodando aqueles microfilmes, jornal atrás de jornal, e vendo em todos eles, lá, o discurso do Jango foi manchete em todos eles, e nenhuma referência a show em jornal nenhum. O Rio tinha, na época, 15 ou 16 jornais diários, né? Eu posso falar o nome de cada um deles aqui, se for preciso. E nenhum deles falava de show nenhum. É impressionante. Hoje eu sei que não poderiam falar porque o discurso já acabou por volta de 11 horas da noite, né? Então, o jornal ou fecha ou não fecha, né? Então você tem que voltar e escrever. Se aconteceu um show lá depois ou se alguém deu um tiro em alguém, não vai sair, não dá tempo, né?
Então, os jornais não tinham nada de show e eu comecei a duvidar que esse show tivesse existido. Até que num dos últimos jornais que eu estava consultando no microfilme, eu notei ao meu lado um senhor de cabelo grisalho, cabelo à escovinha, tipo militar, e que estava muito interessado no que estava na minha tela, né? Ele viu que eu estava pesquisando muito aquela coisa de março de 64. E ele falou para ele, quando nossos olhares se cruzaram casualmente, ele me falou, 64, né? Eu tava aí, eu era de marinha, e eu participei de muita coisa, com o Cabo Anselmo, não sabia ainda que ele era da CIA, não sei o que, tará. Eu perguntei, o senhor estava lá no Automóvel Clube naquela noite, do presidente? Estava, claro. E quando acabou o discurso, aconteceu alguma coisa, teve um show. Aí eu quase caí da cadeira, mas você tem que se recuperar rapidamente. Peraí, com quem? Aí ele começou a desfiar. Jorge Goulart, Nora Ney, Jorge Veiga, Elza Soares. Bom, né? Matou, né? Aí, por sorte, eu me dava com a filha da Nora Ney, telefonei para ela, eu queria falar com a sua mãe, ou com o Jorge Goulart. Ela me deu o telefone deles, eu liguei, falei com eles, e aí fiquei sabendo, né, que a Elza foi não só aquele comício, né, fez um show depois do comício, como fez show também no comício, no dia 13 de março, né, diante do Ministério do Exército, fez vários shows em feijoadas, né, do Partido Comunista, que o Jorge Goulart e a Nora Ney levavam sem ela saber onde ela estava indo, e isso explica realmente a invasão que teve na casa deles, na Ilha do Governador, no Garrincha da Elza, 2 meses depois do golpe de 64, quando foram lá procurar material subversivo, naturalmente, como não acharam nada, reviraram a casa inteira e, por vingança, estrangularam o passarinho que o Carlos Lacerda tinha dado para o Garrincha, né? Realmente, ali tudo fez sentido, e por causa dessa informação eu pude fazer várias páginas do livro, que eu acho que eram páginas bem emocionantes. E por falar nisso, a gente está quase encerrando o nosso programa, que a gente falou tanto sobre, principalmente, né, sobre a importância da literatura para as pessoas, né? Eu sou o seu fã, e eu queria que se terminasse essa nossa conversa ilustrando essa importância da literatura com uma história emocionante, impactante que você tem como publicitário de São Paulo, logo que você lançou o Anjo Pornográfico, né? Aconteceu uma coisa realmente ali totalmente inesperada, uma coisa que eu só fiquei sabendo depois que aconteceu, e isso marcou realmente até o meu trabalho a partir dali, que foi o seguinte: no dia que o Anjo Pornográfico foi jogado nas livrarias, né, os jornais todos deram matéria, primeira página, um caderno, sobre o livro. E naquele dia, sem que ninguém soubesse, né, porque isso não saía no jornal na época, uma pessoa foi sequestrada em São Paulo, um publicitário famoso, né, que não era o Washington Oliveto, era o Geraldo Alonso Filho, foi sequestrado, levado para o cativeiro e disseram para ele: olha, vamos começar agora a tratativa com a sua família, você vai ficar aqui o tempo que for necessário para a gente ver a coisa do resgate e tudo mais. Você vai ser bem tratado, você vai ser bem alimentado, você não tem de fazer nada. Bom, também, coitado, nem podia fazer, botaram ele num cubículo de 2 metros quadrados, onde só cabia uma caminha, né? E mais nada. E aí disseram para ele: olha, você fica aí, eu vou dar um pulo agora ao centro da cidade, posso te trazer um livro, se você quiser. Ah, não, jogaram o livro para ele, tinha um livro lá. O sequestrador tinha um livro, eles deram para ele: você vai, esse livro, se quiser se distrair, vai. E sabe que livro era? Grande Sertão Veredas. que o sequestrado nunca tinha lido. Ele começou a ler aquilo, mas realmente o Grande Sertão Veredas talvez não seja um livro adequado para você ler durante um sequestro, né? E ele bateu a porta lá, ele nunca viu os sequestradores, né? Nunca viu o rosto de nenhum deles. Bateu a porta lá e falou para um deles: ó, quando alguém for ao centro da cidade, podia comprar um livro para mim? A gente vai lá daqui a pouco. Que livro você quer? É o Anjo Pornográfico, saiu em todos os jornais hoje ou ontem, no fulano de tal. Tá bem. Foram à cidade, voltaram a comprar livro, deram o livro para ele. Ele começou a ler o livro, como não tinha nada que fazer, evidentemente, no sequestro, ele conseguiu ler o livro em 2 dias, e depois ele acabou de ler, e disse: olha, eu já li
podia comprar outro. Aí disseram para ele assim, história é essa, você lê de novo, não tem essa coisa de todo dia agora um livro, lê de novo. E ele leu de novo, e leu pela terceira vez, e pela quarta e pela quinta vez, não sei quantas vezes, né? Porque ele ficou lá quase 40 dias. Teve um certo momento que ele pediu aos sequestradores uma folha de papel e um lápis, e deram para ele. E ele desenhou o que seria, assim, digamos, um tronco de árvore com galhos saindo, e ele fez em cada galho, digamos, o que tinha acontecido com cada parente do Nelson, cada personagem secundário, né? Os irmãos do Nelson, os filhos do Nelson, o pai do Nelson, enfim, todas aquelas tragédias que aconteceram com cada membro da família Rodrigues, como está contado no livro, né? E aí, não sei quantos... Bom, ninguém está sabendo nada disso, evidentemente. Eu só sei que eu, que raramente via televisão, estava casualmente vendo televisão, quando eu vejo a chegada de um sequestrado à sua casa, né? Isso é interessante porque esse sequestrado, ele não estava no noticiário, né? Os jornais daquela época de televisão tinham a praxe de não noticiar sequestro, evidentemente. Agora, quando o cara é libertado, sim, vai todo mundo, cobra a chegada da pessoa à casa de sua família e dá todo o relato do que aconteceu antes. Então está lá, de repente, esse camarada lá sendo entrevistado no Jornal Nacional, e aí a repórter pergunta alguma coisa para ele e ele diz assim, um livro salvou a minha vida. Qual? O Anjo Pornográfico, Rui Castro. Porque não sei o que, sabe, eu concluí, contou a história toda, e eu concluí que o meu problema pessoal, o meu drama pessoal naquele momento era muito pequeno comparado com toda a tragédia que acompanhou a vida de Nelson Rodrigues e sua família. Esse livro me deu um ânimo realmente para resistir, para ter fé, para não sei o que, tal. Bom, eu vi aquilo, fiquei naturalmente abismado, né? E naquela época usava-se fazer uma coisa chamada telegrama fonado, né? Telefonava não sei para onde, o telegrama chegava logo dali a pouco na casa da pessoa, e eu descobri o telefone, o endereço dele, através de alguém, e mandei esse telegrama fonado, olha, muito ouvi o que você falou, muito obrigado, não sei o que, seja bem-vindo de volta ao mundo, à vida, etc. Tal. E ele, ali uns 2 ou 3 dias, respondeu também protocolarmente e tudo mais, e a história ficou por aí. Um ano depois, o Anjo Pornográfico ganhou o prêmio Nestlé de literatura, eu fui receber, e aí alguém chegou para mim e disse, Rui, vou te apresentar uma pessoa. Aí me levou o Rui Castro, Geraldo Bagunça. E nós nos jogamos nos braços do outro, como diria Nelson Rodrigues, aos soluços, né? E foi um encontro muito bonito. E nunca mais nos vimos, né? Nos falamos agora há uns 5 anos, mais ou menos, mas nunca mais nos vimos. Agora, ali eu aprendi realmente que, eu converso muito sobre isso com a Heloísa, a responsabilidade, né, da pessoa ao escrever, né? Você pode estar influindo diretamente na vida de alguém quando você conta uma história. Então, é muito importante que essa história tenha sido muito bem apurada e tenha sido escrita da maneira mais verdadeira e simples, né, possível, porque pode, exata e correta, né, porque essa história pode alterar a vida de alguém. Tá certo, Rui. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns por todo esse trabalho que você tem desenvolvido ao longo dos anos. Muito obrigado por ter aceitado esse convite aqui nosso da TV Câmara de Jacareí. Eu que agradeço, tenho muito prazer em falar com vocês. Obrigado pela sua entrevista. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.